Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Hi-Fi BR, me chamo Guilherme. Acredito que antes da gente entrar nos componentes isoladamente do estéreo, seria interessante a gente estudar um pouco da estrutura básica, ou seja, como é constituído o básico de um sistema estéreo. Lembrando que o estéreo, o foco principal dele seria música. Dá para assistir filmes, claro, porém a estrutura necessária para assistir filmes seria a composição de pelo menos 5 caixas, sendo 2 frontais, uma central, 2 surrounds, que seria para os efeitos traseiros, e um subwoofer, para ter aquela sensação realmente de cinema, beleza? Essa estrutura básica ela é composta mais ou menos por 4 ou 5 equipamentos, a depender de como é essa configuração, ou de como você pretende montar essa configuração. Fontes de áudio, ou seja, vai ser o equipamento que vai interpretar a mídia que vai ser reproduzida pelo seu sistema de som. Ou seja, vinil, CD, DVD, computador, tablet, televisão, set-top box, independente do que seja. Aí a gente entra em 2 vertentes, o analógico e o digital. Se você preza por um sistema analógico, ou se você tem um sistema analógico, ele tem basicamente 4 dicas fundamentais. Tem um toca-disco bom, uma agulha que esteja em bom estado e que tenha uma qualidade boa. Seus discos têm que estar lavados e tem que ter discos de boa qualidade, ou seja, não adianta você ter um equipamento em alto nível e ter uma gravação ruim. Ou seja, a agulha realmente vai percorrer o suco do disco de forma que ele vai interpretar e vai transformar aquele sinal mecânico em uma onda sonora analógica que vai passar por um pré-amplificador até chegar no seu sistema. Por outro lado, a gente teria a vertente do áudio digital. O áudio digital basicamente seria no meio eletrônico 0 e 1. Mas como que isso vai se transformar em áudio? Aí é que entra a questão. Se você já tem um CD ou DVD que seja relativamente recente ou que tem um projeto muito bom, talvez você não precise de um decodificador de áudio dedicado, ou seja, um DAC. Para quem não tem um CD ou DVD dedicado, é interessante o uso de um DAC, ou seja, um Digital to Analog Converter. O que esse componente vai fazer? Vai interpretar o código binário, ou seja, o 0 e 1, que está presente tanto no CD quanto no DVD, computador, televisão. Todos esses componentes vai transformar em um pulso de sinal analógico, ou seja, de forma que seu amplificador possa identificar esse sinal e amplificar ele de forma corretamente. Ele é extremamente importante, porque o seu amplificador e suas caixas só vão revelar o que ele está mostrando. Se ele está entregando para o seu amplificador ou caixas um sinal que seja sem qualidade, infelizmente o resultado final, por mais que não seja tão determinante assim como o amplificador e as caixas, ele vai entregar um resultado pior em relação a um DAC converter com maior qualidade. Receivers e amplificadores. Eles são responsáveis por amplificar de fato, receber o sinal analógico interpretado pela nossa fonte sonora e amplificar para as caixas. O ideal seria que a gente tivesse um pré e um power separados. Porém, assim como nem todo mundo tem acesso a esses equipamentos separados. O que a gente utiliza? A gente utiliza um amplificador integrado. Esse amplificador integrado ele seria responsável por unir essas duas funções. Do pré, que vai controlar volume, seleção de entrada, e o power, que vai amplificar de fato as caixas. Segundo ponto, receivers. E a gente entra em 2 vertentes. Os receivers antigos, que eram de fato utilizados para reproduzir músicas, porém eles ainda tinham um sintonizador FM, mas ainda assim, não que esses receivers sejam ruins. Pelo contrário, tem muito receiver bom. Porém, a gente tem que observar qual receiver que é, porque se a gente colocar um receiver comum, seja ele Marantz, Gradiente, Polyvox, Sansui, Kenwood, se a gente colocar um receiver simples, ainda que um receiver relativamente bom, ao lado de um integrado moderno de boa qualidade, a gente percebe claramente que o receiver ele tem deficiências em relação à reprodução do áudio. Saber escolher qual receiver. Eles são lindos, maravilhosos. Eu mesmo tenho um Kenwood dos anos 70 e é um dos aparelhos que eu não desfaço, mas é um aparelho para um segundo set. O segundo ponto seria os receivers para reprodução de filmes. Não que esses não sejam indicados para reproduzir música, porém esses receivers, infelizmente, eles têm falta de refinamento, eles não entregam de fato altíssima qualidade para fins de música, mas podem ser utilizados, principalmente os modernos com HDMI, eles têm tendência a ter pouco grave controle sobre as caixas, então você fica com aquele som magro, sem vida. Eu vou estar fazendo um vídeo posteriormente mostrando especificações, não que isso seja determinante ou que seja decisivo na escolha de um amplificador ou um receiver, porém os fabricantes eles dão alguns indícios que podem nos ajudar a fazer uma melhor escolha dentre as disponíveis, beleza?
caixas, item fundamental que irá traduzir o resultado final do conjunto. E nesse ponto a gente entra em duas vertentes, as torres e as caixas menores, que são as bookshelves. Por que existe essa diferença? Infelizmente a gente tem diferenças entre tamanho de ambientes, ou seja, para quartos ou salas pequenas, acredito eu, até uns 15 metros quadrados, o ideal seria o uso de bookshelves, a depender do tamanho também, porque existem diversos tamanhos de bookshelves, de 4 polegadas, 5 e 6.5 polegadas, até existem bookshelves de 8 e 10 polegadas, mas essas são um pouco mais raras. Então a bookshelf ela seria uma caixa onde a gente tem um woofer que seria responsável pelo médio grave e um tweeter que seria responsável pela parte do agudo. E na outra vertente a gente teria as torres. As torres elas são caixas um pouco maiores, ou seja, elas são fixadas sobre o chão mesmo, muitas das vezes composta por dois alto-falantes, ou seja, as 2,5 que seria um alto-falante dedicado para os graves, um driver para médio e grave e um tweeter para reproduzir os agudos. E a gente também tem caixas de 3 vias. Seriam caixas onde a gente tem um ou dois alto-falantes responsáveis pela parte do grave, um alto-falante dedicado ao médio, ou seja, ele não vai excursionar, ou seja, ele não vai trabalhar junto com o grave, o que é excelente para a fidelidade, e um tweeter responsável pela parte dos agudos. Assim como os amplificadores, a gente tem inúmeras marcas de caixas, cada um com um tipo de assinatura sonora diferente, ou seja, a gente tem caixas mais abertas, caixas mais fechadas. Outro ponto importante sobre as caixas acústicas, a diferença entre a bookshelf e a torre, seria principalmente na extensão das frequências baixas, ou seja, dos graves e subgraves. As caixas torres, elas têm por tendência, em bons projetos, responder a partir dos 30 Hz mais ou menos, 35. As bookshelf, elas respondem um pouco mais alto, ou seja, elas pegam ali no 45, 50. Em conteúdo de música normal, convencional, jazz, rock, pop, músicas comuns com instrumentos, a gente não costuma ter muito material abaixo dos 40 Hz. Então, para você que tem ambientes pequenos, não estou dizendo que você não deve utilizar. Você pode utilizar de acordo com sua preferência em relação aos graves. Tem gente que prioriza um pouco mais os graves. Tem gente que não se importa tanto assim com a presença dos graves, ou seja, prioriza o médio e o agudo. Eu sou um desses que prioriza um pouco mais o médio e o agudo do que os graves. Cabos, esse aí é um dos assuntos mais polêmicos de todos os tempos, porque vão ter pessoas que de fato acreditam que cabos sim podem dar diferença, e diferenças até consideráveis, e existe uma outra parcela de robistas que infelizmente não acreditam na diferença entre cabos. Eu mesmo relutei durante muito tempo para adquirir cabos para testar. Os cabos eles têm mais ou menos a proporção de 10% de todo o sistema, então não adianta, por exemplo, você colocar em um sistema que vale, sei lá, R$1.000, cabos de R$1.000, porque vai ficar uma equação desequilibrada, beleza? Então gaste mais ou menos 10 ou 15% para os cabos, que de fato vai trazer uma diferença no seu sistema. Cabos, assim como outros componentes, eles trazem uma assinatura sonora própria, ou seja, cada cabo ele vai ter uma assinatura diferente de outro cabo. Então assim, não é determinante o preço do cabo vinculado à qualidade do mesmo. Claro que existem geometrias, existem qualidades do cabo, qualidade de material, qualidade de conector, que sim, em um sistema de alto nível vai trazer sim um resultado mais positivo do que um cabo mais simples, com cobre de pior qualidade ou prata que seja, a depender da composição do cabo. Acústica. Infelizmente é um dos assuntos, talvez, ao meu ver, mais importantes, que infelizmente não é muito discutido, ou seja, a gente fica muito preocupado em comprar equipamentos, fazer upgrade de um amplificador, de uma caixa, apareceu uma caixa nova, vamos comprar uma caixa nova para tentar melhorar um pouco. Perfeito, mas muitas das vezes uma sala com tratamento acústico e com um sistema um pouco inferior pode tocar melhor do que uma sala sem tratamento acústico com um sistema de som em altíssimo nível. Por quê? Porque infelizmente uma sala sem tratamento e que muitas das vezes é uma sala que tem problemas acústicos, assim como são meus ambientes, esses trazem gargalos, ou seja, excesso de graves ou falta de graves. Muitas das vezes a gente tem cenários mais ou menos como isso: falta de graves, excesso de graves, reverberação excessiva, falta de foco das caixas, ou seja, a gente tem um sistema muito bom, porém na hora do resultado final ele não entrega tudo aquilo, ou seja, muitas das vezes um colega robista tem o mesmo sistema sonoro que o seu, o dele tá perfeito, maravilhoso, ou até mesmo você já levou na casa dele, testou o seu sistema lá e tava perfeito, chegou na sua casa, não tocou com toda aquela qualidade. Se seus ambientes são extremamente vivos como os meus, que tem excesso de graves, falta de foco, ou até mesmo falta de graves, tente colocar espumas caixa de ovo, ou seja, essas espumas elas são
são utilizadas, inclusive nos estúdios. Os produtores utilizam elas para evitar as reverberações, ou seja, o som ele é ar, meio que transita entre as paredes. E se você não tiver algo para, digamos, filtrar essas frequências que estão em excesso devido a um ambiente extremamente vivo, você terá problemas de reflexões, tanto em médios, agudos e graves. Para você que tem problemas maiores com graves, eu recomendo o utilize de bass traps, ou seja, armadilhas de graves. São estruturas que vão na quina da parede, impedindo que o grave se cancele ou que ele tenha uma ênfase. Outro implemento que pode ser utilizado para controlar principalmente os médios e graves seria a utilização de um tapete grosso. Caso ainda assim você tenha problemas, digamos, para estar instalando essa espuma acústica, porque ela não é muito bonita, ou os bass traps, por alguma limitação, ou até mesmo por estética, infelizmente você vai ter que optar pelo caminho mais difícil. Procure equalizar o seu sistema ao ambiente, beleza? Isso já é para aquela galerinha que já está no nível mais alto, que já está procurando de fato lapidar, você já tem o sistema montado, está fazendo upgrade e não está conseguindo melhorar, digamos, exponencialmente seu sistema. Infelizmente, a acústica ela é determinante para que a gente possa ter um sistema em alto nível. Outro ponto importante também é posicionamento das suas caixas acústicas de acordo com a sala, ou seja, não deixe principalmente as caixas que têm duto traseiro, elas precisam de um pouco mais de espaço para respirar, digamos assim, para que o grave não fique tão ressonante. No manual de algumas caixas mais elaboradas, tem a distância que a marca recomenda, não quer dizer que seja ideal. Deixe pelo menos 30, 40 centímetros do fundo da parede, principalmente se for em torres. Então, assim, vai da sua acústica e da sua necessidade. Faça os seus testes. Procure afastar um pouco a caixa da parede, vai diminuir um pouco a ênfase nos graves, beleza? Vai deixar o som mais arejado e um pouco mais vívido. Beleza? Então, se preocupem com o posicionamento das caixas, posicionem corretamente, façam testes. Os testes são essenciais para que a gente possa regular o nosso sistema. Outro ponto importante, você tem que ter um equilíbrio entre esses equipamentos, não que seja determinante o valor em relação à qualidade do equipamento. Às vezes você tem um equipamento de baixo custo que vai te atender perfeitamente. Porém, não adianta você ter uma caixa colocando valores fictícios de R$2.000 e utilizar um amplificador de R$100 para tentar empurrar essas caixas, não vai funcionar. Conforme você vai adquirindo maturidade auditiva, você vai perceber que existem vários gargalos que são evidentes. Então, o ideal é que você equilibre esse sistema. Fazendo uma analogia com o carro, a gente poderia colocar como uma fonte sonora e o DAC converter como combustível. Se o combustível estiver adulterado ou for um combustível de baixa qualidade, o carro até pode ser muito bom, porém ele não vai conseguir ter o desempenho adequado, vai engasgar. O amplificador, ao meu ver, seria basicamente o motor do carro. Vai ser ele que vai fazer a parte principal, que seria amplificar, e no caso do carro, fazer o carro andar. E as caixas acústicas seriam o que traduz aquele desempenho, ou seria a carcaça do carro. Não adianta você ter um hipermotor, digamos, de uma Ferrari dentro de um Fit Uno, ou até mesmo o inverso, uma carcaça de Ferrari com motor de Fit Uno. E cabos e acústica seria, para mim, as rodas e pneus. Não adianta você ter combustível bom, carcaça bom, motor bom, não adianta você ter um hipercarro com rodinha de kart. Outro fator importantíssimo seria o seguinte: muitas das vezes, quando a gente está entrando no hobby, a gente fica muito preocupado com números, ou seja, caixas que entregam potências absurdas, bem como amplificadores que entregam potências absurdas, ou seja, 1000 watts, 500, 600, sendo que na verdade em ambientes comuns, 30 metros quadrados, 50 metros quadrados, a gente não vai utilizar mais do que 300 watts por canal. O amplificador de 50 mais 50 watts RMS, ele conseguiria te entregar uma qualidade sonora absurda, desde que seja um projeto bem elaborado, sem faltar potência, ou seja, você vai ter potência suficiente para escutar seu sistema em volumes até mais altos do que deveria. As potências declaradas desses equipamentos realmente são baixas. São caixas grandes que vão suportar 200 watts RMS, ou caixas pequenas bookshelf que vão suportar 150, 100 watts, mas esses 100 watts eles são 100 watts reais, e a gente, no final das contas, a gente não utiliza 100 watts reais em ambientes menores, a gente utiliza 15. A potência de fato no áudio, ela não é contínua, eles divulgam a potência contínua que aquele equipamento consegue suportar, ou seja, um amplificador com 100 mais 100, ele suporta 100 watts, mas não quer dizer que você está usando 100 watts, você vai estar usando variações, porque a música ela não é contínua, ela tem
momentos de mais ênfase e momentos de menos ênfase, que seria a dinâmica. Então, em determinados momentos, você vai estar utilizando ali, o cantor está cantando, está um ritmo mais lento, 5, 10, 15 watts, 50 watts que seja uma sala grande, contínuo. Quando vem aquela parte da música que tem uma ênfase, ele vai dar um pico, ou seja, de 15 watts vai passar para 30, 40, 50, 60 que seja, e nos sistemas maiores, 50 vai passar para 100, 150. Vai ter aquele pico de dinâmica, mas não quer dizer que a gente vai utilizar uma potência contínua. Por favor, não se apeguem a números. Esses números realmente são pequenos. Eu tenho aqui amplificadores com 50 watts RMS, 60, 80 e 100. E todos eles aqui trabalham basicamente da mesma maneira, ou seja, não sinto falta de potência nos mais fortes e nem nos mais fracos. Mas claro que tem que ser um projeto muito bem elaborado para que o amplificador possa ter controle sobre as caixas, e as caixas uma boa qualidade para que possam suportar aquela potência, digamos, empurrada pelo amplificador. Outro ponto interessante seria o seguinte: faça amizades no hobby, procure pessoas que você possa visitar, ou até mesmo, se na sua cidade tem opções de showroom, lojas especializadas em áudio que vendam esses equipamentos, tente fazer uma visita, escutar, para que você possa ter uma outra percepção. Muitas das vezes a gente fica fechado no nosso próprio sistema e não consegue perceber as falhas do mesmo. Escutando outros sistemas de som, você vai poder ter a percepção de algum ou outro gargalo que está tendo no seu sistema. Então, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se inscreva no canal, já ative o sininho que vem bastante novidade por aí, beleza? Nos próximos vídeos eu vou tentar trazer para vocês review de um DAC chinês e tentar ver se eu consigo trazer para vocês um amplificador que estava emprestado comigo há um determinado tempo, um projeto no mínimo curioso. Então, acompanhe os próximos vídeos que vem bastante novidade por aí, beleza?